Hoje, nós temos uma nova série de mensagens e eu queria começar dizendo para vocês que eu estou profundamente empolgado com essa temática que nós vamos começar hoje. É muito bom e muito importante nós falarmos sobre felicidade. Felicidade é algo realmente muito central na nossa vida. Não sei se vocês já perceberam, mas grande parte das músicas que nós ouvimos, séries e filmes que nós assistimos, ou mesmo os livros que nós lemos, fala diretamente ou indiretamente, de alguma forma, sobre felicidade. É um assunto central para nós. Olha só o que essa reportagem da revista Super Interessante apresentou. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. É bem importante que você entenda isso. Se a gente for ver bem, a busca pela felicidade é aquilo que está por detrás de praticamente todas as nossas atitudes. Por que as pessoas se casam? A maioria para ser feliz. Por que algumas pessoas se divorciam? Para ser feliz. Por que algumas pessoas economizam dinheiro? Para tentar ser feliz. Por que as pessoas gastam dinheiro? Para tentar ser feliz. Na verdade, tudo que a gente faz, seja se lançar uma carreira, ter filhos, de alguma forma está relacionado com o nosso desejo pela felicidade. É possivelmente uma das coisas que nós mais desejamos na vida. Não só para nós, também para as pessoas que nós amamos. Se perguntassem para você o que você mais deseja para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, possivelmente você ia dizer que sejam felizes. Possivelmente. Então, a gente primeiro precisa dizer que felicidade é a nossa grande busca. Mas quando a gente começa a ler um pouco mais sobre esse assunto, a se inteirar um pouco mais dele, a gente vê que os estudiosos da nossa época também falam que além de ser a nossa grande busca, muitas vezes a felicidade também é a nossa frustração, porque a gente vive com a expectativa de que ela está quase chegando. É só mais eu fazer mais isso e isso. É só eu ter mais essa realização. É só eu conseguir comprar mais essa coisa, aí sim, aí a vida deslancha. Aí sim as coisas vão ir bem. Aí sim eu vou ser mais feliz. E quando a gente chega lá, parece que aquilo já não é mais tão importante e a gente precisa ir atrás de mais uma coisa. Então a sensação é essa, a gente dá um passo em direção à felicidade e parece que ela dá um passo para trás. Parece que ela está sempre um pouquinho à nossa frente. Falta só um pouquinho para a gente chegar nela. Essa reportagem da Super Interessante também coloca com uma imagem bem interessante. Tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. A gente corre, mas ela sempre está um pouquinho mais à nossa frente. Bom, qual que é o problema? Por que a gente quer ser tão feliz e muitas vezes a gente não consegue? Esse cara aqui se chama Martin Seligman, ele é professor universitário e psicólogo nos Estados Unidos. Inclusive, ele já foi presidente da Associação Americana de Psicologia. E durante mais de 20 anos ele estudou o assunto felicidade. Em alguns círculos ele é conhecido como Doutor Felicidade, porque esse é o assunto da pesquisa da vida dele. Ele conduziu muitos estudos e experimentos nessa área. E essa sumidade nesse assunto, talvez uma das maiores, ele diz que o problema é que nós buscamos a felicidade não nas coisas erradas, mas do jeito errado. A gente investe grande parte da nossa busca no pilar mais fraco possível, que é o pilar do prazer. Ter ou fazer coisas que nos trazem satisfação. Já aconteceu com você? Você de repente queria muito alguma coisa. Imagina aqui comigo.
E aí você, o que faz? Eu faço isso pelo menos, né? Eu pesquiso durante algumas semanas, se não meses, né, o preço do negócio para comprar da melhor forma possível. E aí a gente já vai criando a expectativa, nossa, quando eu conseguir comprar, aí você compra. Aí muitas vezes a gente fica acompanhando o rastreamento, naquela expectativa de que quando chegar aquilo que a gente tanto queria, quando chega aquilo que a gente comprou, uma euforia, uma alegria, a gente fica realmente muito contente. Mas esse sentimento de euforia, ele vai muito depressa. Daqui a pouco aquilo que a gente queria tanto está lá na nossa prateleira e a gente nem dá mais bola. Já aconteceu? É isso que ele está dizendo. A gente acha que a nossa felicidade está em buscar atividades que nos trazem prazer ou coisas que nos dão alegria. E ele diz, vai dar certo por pouquíssimo tempo. Logo depois essa felicidade termina. E não adianta pensar que você comprou a coisa errada, que você precisa comprar algo maior. Ele diz, não adianta. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um iate, não importa. Essa alegria sempre vai embora. A alegria de comprar ou de fazer coisas prazerosas é assim, ela passa rápido. Mas daí esse pesquisador, ele diz, porém, existem jeitos muito mais profundos de buscar uma alegria, uma felicidade mais duradoura. Quais? Um exemplo. Eles conduziram diversos experimentos com relação ao altruísmo. Você fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. Fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. E nesses experimentos eles chegaram à conclusão que um único ato de verdadeiro altruísmo melhora significativamente os níveis de felicidade de uma pessoa por 2 meses. E esse cara, ele diz, altruísmo, servir as pessoas, se doar por algo ou por alguém, pode trazer uma felicidade muito mais duradoura do que comprar, viajar, ou fazer coisas que você gosta. Uau! E aí eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Será que se doar por alguém pode trazer uma felicidade maior e mais duradoura do que fazer coisas boas? E aí eu fiquei pensando, qual foi o momento da minha vida que eu mais me doei por algo, por alguém? E não foi difícil de achar a resposta. Os meus filhos. Né? Quem é pai e mãe, a gente se doa de todas as maneiras possíveis. A gente doa nosso tempo, nosso horário de sono, a gente doa nossa energia, a gente se doa bastante. Financeiramente também, tem pessoas que calculam quanto que vão gastar com o filho desde que ele nasce até a faculdade. É melhor não fazer esse cálculo, porque senão você acaba não tendo filhos. A gente se doa muito. E aí eu fiquei pensando, qual é uma das coisas que mais traz felicidade na minha vida? Não foi difícil de chegar neles também. E aí, será que é uma coincidência que justamente onde nós mais nos doamos, nós também mais encontramos felicidade? Esse pesquisador vai dizer, não. Faz parte de nós. Doação por algo traz uma felicidade maior e mais duradoura. E se você está pensando nesse momento, uau, que ideia revolucionária, que pesquisa que pode mudar o mundo, que gênio! 2000 anos atrás, Jesus falou, a maior felicidade em dar do que em receber. 2000 anos atrás. Possivelmente Jesus também tinha na sua época pessoas que buscavam felicidade exatamente da mesma forma. Talvez mudavam os objetos, mas a metodologia era a mesma. Pessoas que buscavam a sua felicidade através da busca do conforto, através da busca do dinheiro, através da busca de experiências. E Jesus simplesmente balança a cabeça e diz, não, pode até funcionar por pouco tempo, mas existe muito mais felicidade em dar, em se doar, do que em receber e ter. Não só isso. Olha só, num dos últimos momentos que Jesus teve com os seus discípulos, e isso é muito significativo, porque quando você tem os últimos momentos com pessoas importantes para você, você não vai dar ponto sem nó.
Você não vai gastar esse tempo precioso com trivialidades. Você vai investir esse tempo naquilo que é absolutamente essencial. Num dos últimos momentos de Jesus com os seus seguidores, ele reuniu eles, pegou uma bacia de água e um pano e lavou os pés deles. O que na época de Jesus e na cultura dele era um dos maiores símbolos de doação e de serviço. E logo depois, Jesus reúne esses 12 e diz exatamente o seguinte. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Essa frase de Jesus, ela nos ajuda no tema de hoje com pelo menos duas coisas. Primeiro delas, felicidade não é o resultado de sorte. Felicidade não é resultado de nós termos menos problemas do que as outras pessoas. Felicidade é resultado de você praticar as coisas certas. Felizes serão se as praticarem. Mas não praticar uma vez na vida e acabou. Uma vez a cada semestre e ponto. Não, fazer disso um estilo de vida, um hábito. Felicidade é resultado de hábitos corretos. Segunda coisa que a gente aprende, como Jesus falou isso logo depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, a gente entende com segurança que para Jesus a felicidade está intimamente ligado com o hábito de se doar, de servir. Bom, isso de fato é interessantíssimo. Mas para que nós consigamos entender realmente bem essa ideia, eu queria aprofundar ela um pouco mais com um trecho escrito por Paulo de Tarso, um dos grandes líderes da igreja cristã do século I. Paulo escreveu diversos livros que nós temos no Novo Testamento e uma carta muito especial a pessoas que moravam numa cidade chamada Filipos. Essa carta, então, é a carta aos Filipenses. Bom, essa carta, quem estava nos pequenos grupos do ano passado vai lembrar, ela ficou conhecida como a Carta da Alegria, porque em apenas 4 capítulos, Paulo fala 16 vezes sobre alegria. É sem dúvida o tema da carta. E o interessante é que enquanto ele escreve, ele estava preso. E por isso essa carta acabou sendo para nós um grande símbolo de que nós podemos viver felicidade mesmo em situações ruins como o que ele estava passando. E aqui, essa carta ela vai ser referência para algumas das mensagens que nós vamos fazer nessa série. Ele vai trazer alguns conselhos muito interessantes para nós. Eu vou ler com vocês, capítulo 2, versículo 3, pode acompanhar aqui, olha só. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse termo ambição egoísta. Ambição é quando você deseja que alguma coisa, certo? Ambição. Quero algo, desejo algo, vou atrás de algo. Egoísta é quando você não leva em consideração as pessoas ao teu redor. Então a palavra ambição egoísta, ela tem justamente a ideia de quando nós buscamos a nossa vontade sem considerar, na mesma medida, a vontade dos outros. Quando nós buscamos o que nós queremos, quando nós seguimos o que nós pensamos, sem considerar o que os outros querem ou o que os outros pensam. Isso é uma ambição egoísta. E ela vai até grandes coisas. Por exemplo, uma pessoa que dá o golpe numa outra para conseguir ter um lucro financeiro maior. E ela realmente dá um golpe. Mas ela também é encontrada em coisas bem cotidianas. Por exemplo, imagina um marido que chega em casa cansado, e deseja e tem vontade de descansar. E ele vai lá e descansa. O problema é que ele não considerou que a sua esposa também estava cansada, também desejava descansar, e ela acabou ficando com todo o trabalho doméstico com os filhos. O que essa pessoa fez? O que esse marido fez? Ambição egoísta. Ele colocou a sua vontade sem considerar a vontade dos outros. É o que acontece quando a gente luta pelos nossos direitos, sem pensar nos direitos dos outros. Quando a gente fala a partir dos nossos pensamentos, sem pensar nas situações que os outros estão passando. Ambição egoísta. Tá tranquilo? Bom, Tiago, um outro grande líder do cristianismo, ele escreveu o seguinte:
Pois onde há inveja e ambição egoísta, existe confusão e toda espécie de mal. O que o Tiago está dizendo é que onde existe a ambição egoísta, a mesma palavra, existe briga e todo tipo de mal. E eu queria que você pensasse, basicamente todas ou quase todas as nossas brigas, seja no casamento, seja com os vizinhos, seja com quem for, é porque em algum momento alguém colocou a sua vontade sem pensar na vontade dos outros. Porque alguém impôs os seus desejos sem pensar no que os outros precisavam. Se a gente faz um levantamento, por exemplo, das últimas brigas que a gente teve, vocês vão ver que de alguma forma a ambição egoísta, o colocar o seu desejo, a sua vontade sem considerar o dos outros, ela está presente de alguma forma. Faz um levantamento e veja se não. E isso desgasta relacionamentos, isso destrói relacionamentos. Paulo aqui está dizendo um ingrediente indispensável para a infelicidade. Sabe por quê? Levanta a mão quem consegue ser feliz sozinho. Quem de vocês consegue ser feliz com relacionamentos quebrados? Imagina que esse semestre vai dar tudo certo para você no seu trabalho e nas suas finanças. Mas você vai ter uma grande crise relacional com uma das pessoas mais importantes da sua vida. Você vai estar feliz? Não dá. Os relacionamentos são essenciais para a nossa felicidade. E aqui tem uma forma de quebrá-los. Não considere o que os outros pensam. Pense no que você quer. Um professor meu de pós-graduação, ele colocou que essa palavra ambição egoísta, poderia ser traduzida, se a gente quisesse, por egocentrismo na prática. É basicamente isso. Quando você pensa primeiro no que você quer e não no que os outros querem, quem que está no centro? Eu. O que é isso? Egocentrismo na prática. E a gente já comentou em outros encontros que egocentrismo destrói todo e qualquer tipo de relacionamento. Se a gente tivesse um livro, o Guia da Infelicidade, seja infeliz em 7 dias ou alguma coisa do tipo, eu aposto que o primeiro capítulo seria seja egocêntrico. Pense em você mesmo. Fale sobre você. Quando alguém estiver falando algo da vida dessa pessoa, responda com um aham vazio e ausente. Assim que puder, fale de você mesmo. Você vai quebrar todo o relacionamento e você vai ser profundamente infeliz, eu aposto. Eu até hoje, pessoal, não vi pessoas egocêntricas felizes. Aí, o Paulo começa a falar do oposto. O que constrói relacionamentos e felicidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Eu gosto demais desse versículo, sabe por quê? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de entender o que é humildade. A gente confunde humildade com pobreza. O fulano de tal lá não tem muitos recursos, ele é muito humilde. Desculpa dizer, isso não é humildade. Tem pessoas que não têm recursos e não são humildes, e tem pessoas que têm e são. A gente confunde humildade com modéstia, sabe aquele cara que toca um monte de violão e ele fala, não, eu não toco nada, olha só como ele é humilde. Não, isso é modéstia. Sabe o que é humildade? Paulo está explicando aqui. Humildade é considerar os outros superiores a si mesmos. Como assim, Jorge? Eu tenho que considerar os outros mais do que eu? Essa palavra superiores, ela aparece outras 2 vezes na Bíblia. Romanos 13, 1 Pedro 2. As 2 vezes para falar de como nós devemos lidar com autoridades, com pessoas importantes. Segura isso. Imagina comigo que amanhã você vai ter um encontro com o prefeito de Chapecó, ou com o governador de Santa Catarina, ou com um juiz, ou de repente com um empresário muito conhecido, ou com uma pessoa que você admira profundamente. Você vai ter uma conversa com essa pessoa. Me diz uma coisa, como é que você vai lidar com essa conversa? Eu acredito do fundo do coração que você vai ser uma pessoa que vai ouvir com bastante atenção. Você vai ser uma pessoa solícita. Se essa pessoa te pedir ajuda com algo, você larga tudo e faz. Não? E eu imagino que você seria uma pessoa extremamente, eu também, respeitosa. Mesmo que essa pessoa te contrarie,
mesmo que ela diga coisas que você não queria ouvir, mesmo que você não concorde com ela, dificilmente você iria alterar o teu tom de voz, gritar com ela e mandar ela para algum lugar feio. Duvido. Ou ia? Duvido. Mas a gente não trata todo mundo assim, correto? Algumas pessoas a gente não é tão solícito, não ouve com tanta atenção e não respeita dessa forma. Por quê? Sendo bem honesto, a gente faz tudo isso no primeiro caso porque a gente considera aquela pessoa muito importante. Então a gente faz isso. Humildade para Paulo, segundo esse versículo, é considerar todas as pessoas importantes, como um prefeito, um juiz, um governador, um rei, ou quem quer que fosse. Sai com isso na tua mente. Humildade é considerar todas as pessoas importantes. Pode ser um empresário, pode ser um médico, pode ser um frentista, pode ser um advogado, pode ser um zelador, pode ser quem for, pode ser até mesmo um pastor. Você considera todas essas pessoas importantes. Até mesmo aquelas que moram com você. Até mesmo as pessoas da sua família estendida que você não gosta muito. Ser humilde é considerar todas as pessoas importantes. C.S. Lewis, ele disse, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E ele coloca algo muito interessante, ele diz, se você estiver diante de uma pessoa humilde, você não vai estar diante de uma pessoa que se deprecia, que fala mal de si mesma. Não, isso é falsa modéstia, isso é outra coisa. A sensação de estar perto de uma pessoa humilde é você estar diante de uma pessoa que realmente se interessa por aquilo que você está ouvindo. Que realmente te ouve, que te trata bem, que te respeita, que te ajuda se você precisa. A sensação de estar diante de uma pessoa humilde é que essa pessoa realmente te trata como alguém importante. Eu gosto muito dessa definição. Bom, e aí depois ele continua. Não só falando agora de uma disposição da nossa mente, que é a humildade, de uma forma da gente ver, mas agora de atitudes concretas. Ele fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, quer ser feliz? Esse é o caminho, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui, Paulo começa a falar agora, não de um olhar, mas de uma atitude. A atitude de Jesus. Ele abriu mão de todo o seu conforto, porque ele viu a nossa necessidade e fez algo. Ele viu a nossa necessidade de salvação e ele fez algo, por mais custoso que isso fosse. Como Paulo chama isso? Servir. Servir, portanto, é você perceber a necessidade de uma pessoa, abrir mão do seu conforto e fazer algo. Dá para entender? Exatamente é isso que constrói relacionamentos e, por consequência, felicidade. O que o apóstolo Paulo, a Bíblia está dizendo, é que nós podemos seguir um de dois caminhos. Ou o caminho do egocentrismo, do pensar primeiro em mim e no que eu quero, que vai trazer brigas, desgastes, quebras e infelicidade. Qual é a outra possibilidade? Única possibilidade é a gente viver o caminho da autodoação, que passa pela humildade e pelo servir aos outros. E se a gente fizer isso, a gente vai construir relacionamentos de qualidade e lá na frente a gente vai encontrar felicidade. Sabe por que isso é importante? Por favor, pega isso. Isso é fundamental. Porque a gente pode sair daqui com a impressão de que o hábito de se doar, que constrói felicidade, significa a gente fazer um voluntariado a cada 2 meses. E não tem nada de errado com isso, é muito bom e vai ajudar. Mas o que a Bíblia está dizendo é algo mais profundo. Não sirva só num voluntariado esporadicamente. Sirva onde você estiver. Pouco vai adiantar você estar engajado em centenas de voluntariados se você não aprender a servir na sua casa.
se você não aprender a se doar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos, você ainda não vai encontrar felicidade. Você encontra felicidade quando você faz do se doar um estilo de vida em todas as esferas que você transita. Quando você faz do se doar realmente um hábito, aí você encontra felicidade. Sabe o que eu acho interessante? É que a maioria das pessoas acredita que a fé em Jesus traz felicidade. E traz. Profunda. Mas não da maneira como a maioria das pessoas pensa. Grande parte das pessoas acredita que a fé nos ajuda na felicidade porque ela nos ajuda a ganhar coisas. A de alguma forma convencer a Deus a dar o que a gente quer. E eu acredito que a gente vive com um Deus generoso que tem a alegria de nos dar muitas coisas. Sem dúvida. Mas se Deus investisse nisso e fizesse desse o jeito principal de nos ajudar no caminho de felicidade, Ele sabe que aquilo que a gente ganha daqui a pouco, a gente já não valoriza mais tanto. Ele sabe que não é esse o caminho onde nós vamos encontrar mais felicidade e felicidade mais duradoura, ganhando coisas. A fé em Jesus nos ajuda muito a ganhar felicidade, nos ensinando a nos doarmos pelos outros. Aqui que ela mais atua, e aqui que ela mais contribui, para que a gente encontre vida feliz, vida de verdade. Bom, mas nesse momento a gente chega à pergunta, tá, mas como, Jorge? Como eu posso fazer isso? É difícil servir aos outros, né? Ainda mais quando eles não valorizam o que a gente faz. Eu acredito que a Paulo ali cita o exemplo de Jesus, do que Jesus faz por nós. Não só para nos mostrar o caminho, mas também para nos mostrar de onde tirar forças. Se você servir e ser humilde nos outros, pelos outros, você vai terminar logo com as suas baterias. Daqui a alguns dias ou semanas você vai estar frustrado e vai dizer, não adianta valorizar quem não me valoriza, não adianta servir quem também não se devolve para mim. Mas o que a Bíblia está propondo é que quando você se perguntar, por que eu vou valorizar quem não me valoriza? Que você lembre que um dia o Filho de Deus abriu mão não de uma parcela do seu tempo por amor a ti, mas ele abriu mão da eternidade. Que você lembre, quando você se perguntar, por que eu tenho que servir quem não valoriza? Que você lembre que um dia o Filho de Deus abriu mão da glória do céu e foi parar numa cruz, porque ele viu a sua necessidade de salvação, e ele não ficou parado, ele fez o que tinha que ter feito, ele serviu você, mesmo que isso custasse a própria vida. A Bíblia sugere que você não faça dos outros o teu combustível para o serviço e para a humildade, mas que você faça do próprio Jesus o teu combustível de humildade e de serviço. Do próprio Jesus. Quanto mais você estiver em contato com esse amor, ouvindo dele em encontros como esse, lendo da sua Bíblia, quanto mais você pensar no que Jesus fez, quanto mais você entender, quanto mais isso te impactar, mais você vai ter energia para servir, amar, ser humilde, mesmo com aquelas pessoas que não merecem. Jorge, e se não funcionar? Olha só como Paulo termina o texto. Ele diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que mais se humilhou e mais serviu, depois foi mais exaltado por Deus. E aqui o que Paulo está ensinando é que a gente faça o mesmo caminho. Sirva e se humilhe, como Jesus. E um dia, Deus nos recompensa. Significa que a recompensa pode não vir logo, e nem através das pessoas pelas quais você se dedicou. Deus vai trazer a recompensa na hora certa. Bom, felicidade está relacionada com o hábito de se doar. E para ilustrar isso, nós vamos ver um vídeo bem importante. Olha só, num podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Ele estava entrevistando um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei no Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru de Starbucks, fui pegar um café,
Aí eu pensei assim, ó, vou pagar pra mulher que tá vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar pra ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou pra mulher de trás e falou assim, ó, você fala pra ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora. Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel, e entrou 3 mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei por... Ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe, e bateu uma saudade. Falei, poxa, como eu queria tomar um café pra minha mãe, pagar um café pra minha mãe. E aí me veio um pensamento. Sua mãe morreu, não tá mais aqui, mas as 3 estão. Paga pra elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim pras mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal. Mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu. E me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou. Andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live tá com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você tá num momento de depressão, depressivo, num quadro, você tá ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não falou nem obrigado. Falou nem obrigado. Quando cara, precisar... Faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda a parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia? Absurdo. Desse vídeo, porque ele não só fala que a gente pode, que o servir e o se doar é um caminho de felicidade pra gente, mas que o servir e o se doar também é um caminho de felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. É uma forma de nós espalharmos felicidade para quem está ao nosso entorno, família, amigos, desconhecidos. A gente pode não só encontrar felicidade se doando, a gente pode espalhar felicidade se doando. Sabe, tudo isso que a gente está vendo aqui muda muito a nossa forma de ver a vida. Por exemplo, imagina agora a situação da pandemia agora que a gente está vivendo, e não tem como às vezes pensar em outra coisa nesse momento. Se a felicidade estivesse em nós receber coisas, a pandemia de novo significaria só perdas. A gente perde viagem, perde coisas, perde atividades. Mas se a felicidade está em nós nos doarmos pelos outros, a pandemia traz oportunidade. A gente nunca teve tanta oportunidade de servir pessoas, de mandar mensagens perguntando se elas estão bem, de perguntar para as pessoas que estão na nossa casa, perguntar, viu, como é que está para você isso? A pandemia traz oportunidade. Se a gente pensa, aliás, na nossa família,
Se a felicidade está em receber coisas, a nossa família vai ser um ambiente de cobranças. A gente vai ficar o tempo inteiro pedindo e cobrando: por que você não fez aquilo que você deveria ter feito para mim? Mas se a gente entende que felicidade está em nós nos doarmos, a nossa família se torna um ambiente de iniciativa. A gente começa a pensar: o que eu posso fazer pelo meu cônjuge? E acredite, eu já gastei horas em aconselhamento com casais, tentando ajudar eles a fazerem essa virada, parar de pensar o que o outro não está fazendo por mim e começar a pensar o que eu posso fazer pelo outro. Se a gente pensa nas amizades, se a felicidade está em nós ganharmos, amizades vão ser sempre sinal de frustração para a gente. Sempre vai estar com a sensação de que a gente se doa mais do que recebe. Mas se a felicidade está em nós nos doarmos, a gente começa a ter uma postura de cuidado com os nossos amigos. Uma vez eu visitei meu irmão e minha cunhada, e enquanto eu estava visitando eles, um casal de amigos ligou para eles, para nenhum outro motivo a não ser perguntar como é que eles estavam. Só isso. Pensei: assim tem que ser. Se a gente pensa na nossa igreja, foto bonita aquela ali, é uma igreja bem legal, tem em Chapecó. Se a felicidade está em receber coisas, a gente sempre vai estar insatisfeito. O pessoal da igreja não fez o que deveria, não me visitou, não ligou quando precisava. Bom, aqui deveria ter mais isso, aquilo. A gente sempre vai estar insatisfeito. Mas se a felicidade está em nós nos doarmos, isso traz para nós disposição. A gente vem para cá e olha: como eu posso me doar? O que eu posso fazer para essa comunidade ser ainda mais acolhedora e alcançar ainda mais pessoas para Jesus? Muda tudo. E se você quer fazer essa mudança, eu convido você a avaliar duas coisas. Você tem tratado todas as pessoas como importantes? Você tem sido humilde? Você tem vivido com uma postura de servo na sua casa, trabalho, vizinhança, igreja? Ou de receptor? Queria convidar vocês a encorajar vocês a tomarem 3 decisões. Decida confiar na doação que Jesus fez por ti. Decida confiar que o próprio Deus decidiu dar a vida por amor a ti. Decida viver como servo. E decida deixar a felicidade nas mãos de Deus.